Hoje teremos uma aula dedicada a exercícios de diluição e misturas de soluções. Saudações, senhoras e senhores, professor Felipe Garcia na área. Mais de 15 anos de experiência em ensino de Química, fiz esse canal aqui para ajudar você nos seus estudos. Se eu estou conseguindo te ajudar, considere deixar um like, se inscrever no canal, ativar os sininhos. Me segue lá no Instagram também, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Reduzido aqui ao meu tradicionalíssimo cantinho direito. Felipe, eu não faço a menor ideia do que é solução, concentração, diluição, mistura com, sem reação. Vou deixar o link na descrição e um cardzinho aqui em cima para a playlist completa de soluções. Lá você vai ter aula sobre todas as unidades de concentração, lista de exercícios sobre as unidades de concentração, teoria da parte de diluição e misturas com e sem reação. E agora os exercícios que a gente vai começar. A parte 1 vão ser infinitas partes. Começamos agora. Cada parte vai ter 5 exercícios. Beleza? Então, vamos embora. Texto para a próxima questão. A elevação da concentração de fosfato em rios e lagos causa poluição e outros problemas ambientais, como a eutrofização. Assim, o monitoramento da concentração de fosfato é de interesse ambiental e pode ser realizado por meio de teste colorimétrico, explorando a reação de azul de molibdênio. Ao adicionar o íon molibdato, ácido mineral e um agente redutor, numa amostra de água contendo fosfato, forma-se o composto de intensa cor azul e a intensidade da cor da solução neste teste é proporcional à concentração de fosfato na amostra. Beleza? E aí a gente tem a questão, o FPR 2023. O gráfico de barras a seguir mostra a relação de intensidade de cor observada para uma amostra de 10 ml em função da concentração de fosfato. Beleza, então aqui a gente está vendo que tem no eixo Y, a gente tem a intensidade de cor, é uma unidade arbitrária, quer dizer que a gente escolhe essa unidade do jeito que a gente quer, né? No caso, a questão já definiu para a gente. E no eixo X aqui a gente tem a concentração de fosfato em miligramas por litro, sabendo que o volume que eles usam para fazer essa análise é um volume de 10 mililitros, beleza? Uma amostra de 2 ml da água de um rio foi misturada com 8 ml de água pura, água destilada, água deionizada, só água, de modo a produzir 10 ml de solução. Então, olha que maravilha, a gente já tem os 2 ml de água do rio com 8 ml de água pura. Beleza. Então, a gente já tem os 10 ml, ou seja, a indicação que ele vai dar aqui já encaixa no gráfico, porque o gráfico é feito para amostra de 10 ml. Então, a gente pode pegar essa amostra que a gente fez e já usar ela para o teste. Essa solução foi submetida ao teste com azul de molibdênio e forneceu resultado de intensidade de cor igual a 3, ou seja, a intensidade de cor é igual a 3 unidades. Então a gente sabe que está aqui essa concentração. E aí a gente vem aqui no gráfico e opa, olha aqui, a gente tem essa concentração que vai ser 0,5 miligramas por litro de fosfato. O valor de concentração de fosfato na água do rio. Aí vai ter uma galera que vai procurar 0,5 e não vai achar. Tinha que ter o 0,5 ali para pegar o pessoal que está desprevenido. Por quê? O que aconteceu? O que ele fez aqui? Ele fez uma diluição. Ele pegou 2 ml da água do rio e ele botou para um volume de 10 ml. Ou seja, ele dividiu a concentração por 5 vezes. Então a concentração que tem na água do rio não é 0,5. 0,5 é depois dessa diluição. Agora vamos dar uma olhada e fazer isso. A gente tem aqui fórmula básica de diluição. CI é igual a CF DF. O volume final, que foi a amostra que a gente usou aqui para fazer as nossas contas, ele é um volume de 10 ml, beleza? Então, o volume final é de 10 ml. A concentração final foi a que apareceu ali no gráfico, 0,5 miligramas por litro. Beleza. A concentração inicial
que é a concentração da água do rio que eu fiz a diluição, é o que eu quero descobrir. Qual é o volume de água do rio que eu usei para fazer essa diluição? 2 ml de água do rio, ou seja, a gente tem aqui um volume inicial de 2 ml e a concentração inicial é o que a gente vai descobrir, beleza? Então aqui a gente tem CI VI como sendo CI vezes 2 é igual a concentração final 0,5 vezes 10. Felipe, aqui a gente pode usar a concentração em miligrama por litro, volume em ml. Que bagunça é essa? Se liga. Se eu tenho ml de um lado e ml do outro, ml vai simplificar com ml, vai sumir. E a gente tem a concentração em miligramas por litro de um lado, a concentração do outro vai sair em miligramas por litro. Só não dá mole de usar ml de um lado e litro do outro. Isso é o que você não pode fazer. Beleza? E aí o cálculo tranquilamente é feito, a concentração inicial vai ser igual a 0,5 vezes 10, que é 5, divididos por 2, 2,5 miligramas por litro. A unidade que está de um lado vai ser a unidade que está do outro, beleza? Então, questãozinha mole, mole, mole. Tinha que ter uma opçãozinha de 0,5 ali, fala a verdade. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Essa foi a questão número 1. Beleza pura? Então, simbora. Questãozinha número 2. Texto para a próxima questão. Os riscos de comer carne vermelha. Quanto maior o consumo de carne vermelha, maior o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Estou ferrado. Fator de risco para doenças cardiovasculares e câncer. Comer carne vermelha processada, salsicha, cachorro-quente, bovino ou suíno e bacon, ou não processada, hambúrguer magro ou normal, carne bovina, suína ou de cordeiro como sanduíche ou prato principal, foi associado a um risco 51% e 40% maior de diabetes tipo 2. Ok. O estudo não prova que comer carne vermelha causa diabetes tipo 2, mas já se sabe que a gordura saturada abundante em carne vermelha reduz a sensibilidade à insulina e o funcionamento das células beta do pâncreas, que produzem insulina responsável pelo controle da glicose no sangue. Ok. É um textão e não diz basicamente nada que a gente precise nos nossos cálculos. PUC Campinas, Medicina 2025. Análise de gordura bovina presente na carne vermelha revelou 15% em massa para o ácido esteárico, que é o C17H35COOH. Um ácido graxo, quer dizer, um ácido que tem uma molécula muito extensa hidrocarbônica depois, né? Um ácido gorduroso, pode-se dizer. Para neutralizar esse ácido com solução de NaOH 0,1 mol por litro, 0,10 mol por litro, contido em 5 gramas dessa gordura, é necessária a utilização alcalina, da solução alcalina, o volume em ml dessa solução alcalina. Beleza? E aqui, qual é o segredo? Felipe, eu vou precisar montar a molécula desse ácido aí para conseguir montar a reação química? Óbvio que não. O que a gente tem que se ligar? Olha essa molécula C17H35COOH. Beleza? Essa molécula é um ácido carboxílico, aquele ácido lá da orgânica. Ela vai reagir com NaOH. Felipe, como que eu vou fazer ideia do que é formado nessa reação? São coisas simples que a gente tem que observar. Primeiro, ácido carboxílico, ele vai ter o hidrogênio ionizável que está ligado ao OH, ou seja, tem aquela C dupla O, OH. Vou até jogar isso aqui para baixo, vou fazer uma representação genérica aqui. A gente tem R, carbono, dupla O, OH. Esse hidrogênio daqui é o hidrogênio ionizável. Ele é que vai sair como H+. E aqui no ácido esteárico, a gente só tem um dele. Ou seja, um dele vai reagir com um OH-, vai formar o estearato de sódio, que é o C17H35COONA, O-NA+,
mais aguinha. Beleza? O OH- da base vai reagir com o H- do ácido, vai formar água. Esse é um ácido que a gente sabe que é monocarboxílico. Felipe, como que eu vou saber isso? Só tem um grupamento carboxílico. Então a gente sabe que ele é monocarboxílico, ou seja, só tem um H+. Ou seja, a proporção dessa reação aqui é 1:1. E aí, com isso, eu posso falar que a molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH é igual à molaridade do ácido esteárico, vou botar aqui do ácido, vezes o volume do ácido. Só que aí a gente tem um outro problema. Ele não me deu a molaridade, ele não me deu o volume, ele me deu uma concentração em massa. Beleza? E essa concentração em massa tá para uma massa de 5 gramas. Então a gente vai ter a massa de ácido. A massa do ácido, ela vai ser o quê? Os 5 gramas vezes os 15%. 15% é 15 sobre 100. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 15 divididos por 100. 5 vezes 15 vai dar 75. 75 por 100 vai ter 0,75 gramas de ácido esteárico. Beleza? Desse ácido esteárico. Só que a gente não sabe quantos mols tem de ácido esteárico. E por que a gente precisa saber quantos mols tem? A molaridade vezes o volume não é igual ao número de mols do ácido? Ou seja, se a gente souber quantos mols tem do ácido, a gente não precisa ter molaridade e volume, porque molaridade vezes volume já é o número de mols. Lembra? Ó, se a molaridade é N sobre V, então o N é MV. Se ligou? Então aqui a gente tem o número de mols de ácido. Se a gente consegue descobrir o número de mols, a gente sabe já o resultado dessa conta do MnAOH, a gente descobre o volume do V de NaOH. E como que a gente vai descobrir o número de mols de ácido esteárico? Eu sei que número de mol é igual a massa sobre massa molar. E aí, qual é a massa molar? Eu sei que a massa é 75, mas eu não sei a massa molar. Então, antes de qualquer coisa, vamos calcular a massa molar do C17H35COOH. Quanto que vai dar isso? Vai ser 17 vezes 12, vezes 13, né? Porque tem um carbono ali no COOH também. 35, 36, porque vai ter um hidrogênio ali, mais 16 vezes 2, ou seja, 16 vezes 2 vai ser porque eu tenho 2 oxigênios, 36 porque eu tenho 36 hidrogênios, 35 ali do início, mais umzinho do final. Então aqui eu vou ter 2 vezes 16, 17 vezes 13. Felipe, como que eu faria essa conta de uma maneira fácil? Faz 17 vezes 10, 170, depois 17 vezes 3, 51, soma 170 com 51, vai dar 221. 221 mais 36 mais 32. 221 mais 36 vai dar 257. 257 mais 32 vai dar 289. Felipe, eu não consigo fazer conta assim de cabeça. Faz do jeito que você acerta, senão vai dar ruim. Então, 289. Número de mols aqui vai ser 0,75 divididos por 289. Número de mols, então, vai ser o 0,75 dividido por 289. Essa já é uma conta que parece mais desagradável de fazer. 0,75 dividido por 289 vai ser aproximadamente 2,6 vezes 10 a menos 3. 2,6 vezes 10 a menos 3 mols de ácido. Beleza? Então,
já descobrimos quantos mols tem do ácido. Agora a gente vai jogar esse mol ali na nossa equação. Molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH vai ser igual ao número de mols do ácido. Número de mols do ácido é igual a 2,6 vezes 10 a menos 3. Molaridade do NaOH, se eu não me engano, é 0,1. Então, aqui, 0,1 vezes o volume do NaOH é igual a 2,6 vezes 10 a menos 3. Lembrando que isso aqui é um resultado aproximado. Beleza? Como que eu faria essa conta na hora da prova? Eu colocaria 750 vezes 10 a menos 3 e dividiria por 289. E aí vai dar 2,6. E aí eu mantenho 10 a menos 3 depois. Beleza? E aí, quanto que vai dar esse volume de NaOH? Vai ser 2,6 vezes 10 a menos 3 divididos por 0,1. 0,1 é 10 a menos 1. 10 a menos 1 sobe como 10 a 1. Então, isso aqui vai dar 2,6 vezes 10 a menos 2, o quê? Litros. Beleza? É a mesma coisa que 0,026 litros, que é a mesma coisa que 26 mililitros. E aí deve ter uma resposta próxima de 26, 26,4. Felipe, por que essa resposta deu ligeiramente diferente? Porque eu aproximei esse 2,6 aqui, beleza? Então a gente tem aqui 26,4 é a nossa respostinha. Simbora aí de questão 3. Deixa eu deixar o espaço para o print aqui. Beleza. E a questão 3, vamos a ela. A gente tem aí, quando se misturam 30 ml de uma solução 0,8 mol por litro de NaOH com 70 ml de uma solução 0,3 mol por litro de HCl, tem-se uma solução ácida, básica, neutra e a concentração de H+, concentração de OH-. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Aqui a gente tem que multiplicar a molaridade vezes o volume para a gente conseguir descobrir quantos mols tem. Quantos mols tem de NaOH? Vai ser o número de mols de OH-, né? Porque cada NaOH libera um OH-. Se você ainda não sabe como fazer essa dissociação, monta a equação e a gente vai ter NaOH dando Na mais OH- para o HCl, HCl que vai ionizar dando H mais Cl menos. Então, o número de mols de NaOH é igual ao número de mols de OH-, porque a proporção é 1 para 1, e isso aqui vai ser o MV do NaOH, molaridade do NaOH vezes o volume do NaOH, que vai ser 0,8 mol por litro. E aqui, Felipe, eu posso usar esse volume em ml? Vai sair a resposta em milimols. Se você quer a resposta já em mol, é só usar o volume em litros. 30 ml, 0,03 litros. Então, aqui, isso aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 2 vezes 8 vezes 10 a menos 1, que vai dar o total de 24 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos 2 mols de OH-, que é igual ao mol de NaOH. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o HCl. O número de mols do HCl é igual ao número de mols de H+. Felipe, por que você está focando no OH- e no H+? Porque o que define meio ser ácido ou básico é ter mais H+, ou mais OH-. Se tiver mais OH-, ele é básico. Se tiver mais H+, ele é ácido. Beleza? Sempre comparando os dois para saber se o meio é ácido ou básico. E aqui é a molaridade do HCl vezes o volume do HCl. E aí, molaridade do HCl é quanto?
0,3 mol por litro e o volume é 70 ml. Então, 0,3 vezes 0,07. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 10 a menos 1 vezes 7 vezes 10 a menos 2. 21 vezes 10 a menos 3, que é igual a 2,1 vezes 10 a menos 2 mols de H+. E aí, como que eu vou trabalhar com esses dois valores? Eu achei o mol de OH-, eu achei o mol de H+, como que eu vou trabalhar com eles agora? Eu tenho que comparar os dois. Quem tem mais, OH- ou H+? E aí eu consigo ver claramente que tem mais OH-. Ou seja, eu tenho aqui 2,4 vezes 10 a menos 2, aqui eu tenho 2,1. Então, o que vai acontecer com o OH- e o H+? A gente vai ter uma reação entre eles. A gente vai formar água. Beleza? Eu poderia botar aqui o Cl- e o Na+, formando NaCl também, mas o foco aqui é a gente formar água a partir da reação de H+ e OH-. E aí, olha a curiosidade. O meio, a gente sabe que vai ficar básico, né? Se o número de mols de OH- é maior do que o número de mols de H+, então o número de mols de H+ é menor do que o OH-, então a gente consegue dizer que o meio vai ficar básico. Só que a gente ainda tem que calcular a concentração desse OH-, beleza? A concentração do OH- na solução final. A gente vai subtrair o número de mols que tem de H+ e de OH-, né? Já que é 1 para 1. Então a gente vai ver que o número de mol de OH- que sobra, ou seja, em excesso, vai ser igual aos 2,4 vezes 10 a menos 2, menos o número de mols de H+ que reagiu com ele, 2,1 vezes 10 a menos 2. E aí, fazendo essa subtração, a gente consegue chegar na resposta não, né? Na quantidade de mols de OH- que vai ter em excesso. E agora? Agora a gente vai, para achar a concentração do OH-, a gente vai dividir o número de mols do OH- pelo volume da solução. Qual é o volume da solução no fim das contas? Eu não misturei 30 ml de um com 70 ml do outro, então o volume da solução é 30 mais 70, que vai ser 100. Então aqui em cima eu vou ter 0,3 vezes 10 a menos 2, e aqui embaixo eu vou ter os 30 mais 70. Só que eu tenho que botar em ml. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que botar em litro. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir essa continha de baixo aqui por 1000. Beleza? Porque ml quer dizer 10 a menos 3 litros. Então, 30 mais 70, 100. 100 dividido por 1000, 0,1. Então, aqui eu vou ter 0,3 vezes 10 a menos 2 divididos por 0,1. 0,1 é 10 a menos 1, sobe como 10 a 1. 10 a 1 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 0,3 vai dar 0,03 mols por litro de OH-, beleza? E essa aqui vai ser, de fato, a nossa resposta. Vai ter uma galera que vai errar essa questão. Por quê? Porque acha que a quantidade de mols de OH-, esse 2,4 vezes 10 a menos 2, ela já é a quantidade que eu vou dividir pelo volume de 100 ml. Só que uma parte disso vai ser neutralizada pelo H+. Então, isso aqui é o número de mols de H+, que neutraliza, que reage com o OH-. Se ligou? Então eu tenho que subtrair isso porque parte do OH- vai ser consumido. Entendeu? E a proporção é 1 para 1. Então é isso. Se não fosse 1 para 1, eu poderia montar uma regrinha de 3, beleza? Então a alternativa correta aqui vai ser solução básica com concentração de OH- 0,03 ou 3 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Beleza? Vamos à questão 4.
Considere uma solução de ácido fosfórico de concentração 245 gramas por litro. Beleza. O volume dessa solução em ml, que deve ser diluído para a preparação de 250 ml de uma solução 0,5 mol por litro do mesmo ácido aproximadamente. Então aqui eu começo tendo duas opções. Eu quero preparar uma solução, mas a concentração dela está em mol por litro. E a solução que eu estou usando como base tem uma concentração em grama por litro. Então, ou eu vou converter esse grama por litro para mol por litro, ou eu vou converter esse mol por litro para grama por litro. Beleza? Eu posso converter o mol por litro para grama por litro, porque 0,5 parece um valor amigável. Ele deu também a massa molar aqui do H3PO4, né? E eu poderia usar ela para converter esse grama por litro para mol por litro. Nesse caso aqui, fiquem à vontade, a conversão vai se dar em concentração igual a molaridade vezes massa molar. E aí a gente vai ver o que a gente quer converter. Felipe, eu não faço a menor ideia de como converte uma coisa na outra. Assiste a aula que tem o vídeo aqui na playlist de soluções. Se eu sei que a molaridade é igual a 0,5, a molaridade final vai ser 0,5 mol por litro, e eu sei que a massa molar é 98, então, na verdade, a concentração vai ser 0,5 vezes 98, que vai dar algo próximo de 100. 98 divididos por 2. 98 por 2 vai dar 49 gramas por litro, beleza? E aí, 49 gramas por litro eu vou jogar ali no MI. No CI, perdão, não é MI, porque não é molaridade, né? CI vezes VI é igual a CF vezes VF. E aí, a concentração inicial é a solução que eu estou usando ali de base. Concentração 245 gramas por litro. O volume ml dela que eu vou usar, eu não sei, é o que eu quero descobrir. A concentração final dela vai ser como? 49 gramas por litro. E o volume final dela? Quanto que eu quero preparar? 250 mililitros. Então aqui eu já tenho os 250. Felipe, se eu usar 250 mililitros do lado, o volume inicial do outro vai sair em ml. Exatamente. Então, o VI vai ser 250 vezes 49 divididos por 245. E aí, o 49, se eu multiplicar por 5, ele vira 245. Então, eu consigo simplificar aqui. 250 sobre 5 vai dar 50 mililitros, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa resposta. Esse vai ser o volume de solução que eu vou precisar, o volume dessa solução aqui de 245 gramas por litro que eu vou precisar para preparar os 250 ml da solução 0,5 mol por litro, beleza? Ficou alguma dúvida? Se não ficou, aproveita, já deixa aquele follow, aquele like e vamos embora para a questão 5. Ficou dúvida? Deixa aí nos comentários. Então vamos lá, questão 5, FMC, numa reação química em que os reagentes não estão numa proporção estequiométrica, um deles será completamente consumido e limitará a quantidade de produto originado da reação, sendo por isso denominado reagente limitante. Ele ensinou o conceito de limitante para você, ele não precisava, né? Isso aí é uma colherzinha de chá. Sabe-se que 1 litro de uma solução da espécie Ag+, 0,5 mol por litro foi adicionado a 0,5 litros de uma solução 0,2 mol por litro da espécie Cl-. Então, claramente, a gente vai ter aqui Ag+ mais Cl- formando AgCl. Identifique, respectivamente, reagente em excesso, número de mol de AgCl formado, concentração final do reagente em excesso. Então, vamos que vamos. Primeiro, a gente tem que calcular, a gente tem que montar a reação, né? A primeira coisa é sempre montar a reação, montar e balancear. Eu já botei o AgCl no reagente. Ag+ mais Cl-, dando AgCl. Beleza, beleza pura. Então, o AgCl aqui vai ser formado a partir da reação dos íons. Agora eu vou calcular, balanceada ela já está, é 1 para 1, eu vou calcular o número de mols de
Ag+. A solução de Ag+, 0,5 eu tenho meio litro. Então, 0,5 mols por litro, na verdade é 1 litro dela, vezes 1, que vai dar 0,5 mols de Ag+. Beleza. Agora vamos calcular o número de mols de cloreto, de Cl-. A solução de cloreto tem 0,2 e meio litro. Então, 0,2 vezes 0,5, que vai dar 0,1 mols de cloreto. Como a reação é 1 para 1, a gente aqui já consegue identificar o nosso limitante. Então, o 0,1 vai ser o nosso limitante. Como que eu sei disso tão rápido? Se a reação é 1 para 1, para reagir 0,5 de Ag+, eu precisaria de 0,5 de Cl-. E eu não tenho, eu só tenho 0,1. Então, o Cl- vai acabar e vai sobrar prata. Beleza? Agora, vamos ver quanto que é formado de AgCl. Bom, se eu tenho comparação aqui entre o Cl e o AgCl, eu sei que a proporção é 1 para 1. Então, se eu sei que 1 mol de Cl- forma 1 mol de AgCl, o limitante é sempre quem a gente vai usar na estequiometria, porque a reação acaba com ele, beleza? Então, vamos lá, 0,1 mol de Cl-, e essa é a conta mais fácil que você vai fazer no seu dia. X aqui, obviamente, vai ser 0,1 mol de AgCl. Não precisaria nem montar conta, né? Nem montar regra de 3 para saber que o que eu consigo produzir em termos de precipitado é 0,1 mol de AgCl. Beleza? Então, o Ag+ está em excesso. Se eu sei que um está limitando, o outro vai estar em excesso. Beleza? Então, esse aqui é o meu excesso. Agora, se liga, eu tenho que fazer a concentração dos íons de excesso. E aí, a concentração dos íons de excesso vai ser o que? Eu tenho quantos mols de Ag vão sobrar? Tenho, pô. Se a reação é 1 para 1, eu consigo dizer que, observa só, número de mols de Ag mais que vai sobrar, que está em excesso. Eu consigo dizer que o número de mols de Ag+ que eu vou ter em excesso vai ser o número de mol de Ag que eu tinha ali no início, 0,5, menos o que foi consumido pelo cloreto, que vai dar 0,4. Felipe, como que você sabe tão rápido assim o que vai ter sobrando de Ag? Isso aqui foi o que foi consumido pela reação. Reação com quem? Com o Cl-. Então, obviamente, se a proporção é 1 para 1 e eu tenho 0,5 de um e 0,1 do outro, sobra 0,4 daquele. Calculando, então, a molaridade do Ag+, a gente vai ter número de mols do Ag+ que sobra divididos pelo volume da solução. Número de mols de Ag que sobra, 0,4, o volume da solução, meio litro com 1 litro, a gente vai ter aqui 0,4 dividido por 1,5, que vai dar, aí acho que é um valor aproximado, né? Vai dar um valor aproximado. Como que eu faria essa conta se eu tivesse na prova? Eu colocaria 40 vezes 10 a menos 2, e eu dividiria por 15 vezes 10 a menos 1. Essa seria a forma que eu faria essa conta na prova. 40 dividido por 15 vai dar aproximadamente aí 2,7. Então, isso aqui vai dar 2,7. O 10 a menos 1 sobe como 10 a 1, vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1, e isso aqui vai ser os 0,27 mol por litro de Ag+, beleza? E aí a gente encontrou a concentração final de Ag+, a gente encontrou quem é o reagente limitante e a gente encontrou quantos mols de AgCl foram formados. Então aqui é fácil, é só a gente marcar a alternativinha aí, né? Qual é o reagente em excesso? Ag+, quantos mols de AgCl? 0,1. Então Ag+, 0,1 e 0,27. A opção correta é a letra A.
beleza? E é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Não perca a parte 2, a próxima parte dessa lista, e com mais 5 exercícios. E muito obrigado. Se esse vídeo te ajudou, considere deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilha o vídeo com os seus amigos, me segue lá no Instagram, @professorfelipeg, e é isso. Obrigado aí pela paciência. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Beijo grande, se cuidem e valeu!